Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas e arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. E eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de temor, de medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe... Olha para o seu irmão e diga assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Olhe para outra pessoa e diga assim: quem é esse, hein? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela é poderosa, graciosa. Nós oramos, Senhor Deus, para que o teu espírito de revelação, de sabedoria, seja derramado sobre as nossas vidas. Transfira o que está em teu coração para o nosso coração e o que está na tua mente para a nossa mente. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, esse é um dos textos assim muito conhecido por todos nós. Jesus, pregando o evangelho, depois de uma série de ensinamentos sobre as parábolas, cansado, e ele traz uma instrução para que todos viessem a passar para o outro lado da margem. A multidão que sempre estava em volta de Jesus, querendo ouvi-lo, querendo aprender, querendo ser curado, ser liberto, ele aí despede a multidão e, com os seus discípulos, caminha em direção ao outro lado da margem. Todos nós vimos aqui no texto de uma forma clara e objetiva. Quando eles estavam atravessando para ir para o outro lado, a Bíblia diz que veio um grande temporal. E como o temporal sobreveio, ventos e ondas se arremessaram contra o barco, e o barco começou a encher-se de água, e todos ficaram muito angustiados. Agora, é muito assim, é muito interessante o comportamento dos apóstolos que estavam com Jesus o tempo todo, vendo os milagres que ele fazia, os demônios que ele expulsava, as enfermidades que iam embora, os cegos que enxergavam, os coxos que andavam, milagres que não teríamos livros para descrever na Bíblia Sagrada. Diante de uma situação como essa, eles ficarem com tanto medo, sendo que eles já tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Alguns historiadores e teólogos acreditam que esse vendaval e esse temporal se levanta porque ele estava indo para um outro lado da margem, que lá se encontrava um endemoniado de Gerazeno, ou algumas traduções, gadareno. E a movimentação espiritual dos demônios, da legião de demônios que estavam sobre esse jovem, talvez fosse o fator determinante de um vento muito grande e de um alvoroço muito grande dentro do contexto daquele processo de Jesus. O fato é, se houve uma movimentação espiritual ou se não ocorreu uma movimentação espiritual, o foco estava diretamente nos discípulos de Jesus que estavam ali dentro. E eles ficaram com medo. Mesmo Jesus estando no barco, eles estavam com medo. Mesmo vendo os milagres que Jesus tinha feito, eles estavam com medo. Mesmo vendo as maravilhas, a multiplicação dos pães e dos peixes, enfermidades indo embora. Mas por que muitas vezes, diante de tantos milagres que Deus faz na nossa vida, nós permanecemos com medo? Por que diante de tantas coisas que Deus já fez até hoje, Deus nos trouxe até aqui, Deus livrou muitos de nós que estamos aqui presentes ou na internet de morte,
livrou as nossas vidas de situações complicadas, de situações gravíssimas, nos arrebatou das garras de Satanás para o reino do Filho do seu amor, nos livrou de tantas situações. Se parássemos aqui nessa noite somente para escutar os testemunhos dos livramentos que Deus nos deu, ficaríamos aqui até a terça-feira que vem, maravilhados com tantos milagres que Deus fez na nossa vida. Quem tem um milagre para contar que Jesus fez na sua vida, levante a mão. Todos nós podemos contemplar, vivenciar na pele. Olha, quando eu me converti, eu vivenciei tanto milagre na minha vida. Eu vivenciei assim tantas situações que Deus fez comigo, de me guardar, de me livrar da morte, de me livrar de situações complicadas, que a minha história, se eu contasse aqui em detalhes, você ia chorar de alegria por ver como Deus é poderoso para fazer os milagres na nossa vida. Mas por que diante de tantos milagres, por que quando chega uma dificuldade na nossa vida, a gente tem medo? Por que mesmo tendo um testemunho para contar de um milagre financeiro, de um milagre de cura, de um milagre na vida sentimental, de um milagre na família, de algo que Deus nos surpreendeu de forma extraordinária, por que mesmo tendo um relatório de milagres, nós temos medo dentro de nós do nosso futuro? Por que a gente tem medo do amanhã? Por que a gente vive cercado de medo? Porque muitas vezes os nossos maiores inimigos não estão fora, eles estão dentro de nós. A maioria de nós observamos os grandes adversários e as grandes dificuldades que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. As dificuldades que nós temos dos nossos desafios no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa carreira profissional. Nós observamos na Bíblia, muitas vezes, Davi enfrentando um grande inimigo que se chamava Golias. Nós observamos na Bíblia homens de Deus que enfrentaram exércitos gigantescos. Então, nós colocamos sempre a ênfase em situações das guerras externas. E muitos de nós esquecemos que os maiores inimigos, muitas vezes, podem estar nas nossas guerras internas. É justamente em momentos de crise e de pressão e de situações que sobrevêm na nossa vida, em momentos inesperados, que revela os gigantes que estão dentro do nosso coração. Aqui, numa travessia, num vendaval, mesmo vendo milagres e milagres, e milagres e milagres, andando com Jesus, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, mesmo eles usufruindo da presença de Jesus, no meio de uma tempestade, Jesus no barco, mas eles ficaram com medo, porque esse medo estava relacionado com alguma coisa que estava dentro deles. Talvez o nosso maior inimigo, irmãos, não são as situações externas que nós nos deparamos no dia a dia da nossa vida. Talvez os nossos maiores inimigos estão nos quartos escuros das recâmaras da nossa alma. Talvez os nossos maiores adversários estão justamente nas frustrações que existem dentro do nosso coração, nas dores que não foram curadas que existem dentro do nosso coração, nas fraquezas emocionais geradas pelos traumas da vida que se esconde debaixo das plumagens do nosso coração. Talvez os nossos maiores inimigos estão justamente morando e habitando dentro dos traumas, das situações difíceis que não foram tratadas dentro do nosso coração, e quando a gente sobreveio diante de uma tempestade, mesmo Jesus estando no barco, a gente desespera e fala: Deus esqueceu de mim, onde o Senhor está? Por que não acontece isso na minha vida? E Jesus está justamente dentro do barco. Se Jesus está no barco da sua vida, fica tranquilo que Ele está olhando para a tempestade, olhando para você e olhando para Ele. Mas nós, diante das fragilidades da nossa alma, nos deparamos com situações em que transformamos um copo d'água em uma grande tempestade.
Isso nos faz pensar e isso nos faz fazer uma análise mais profunda e analisar e perceber que a maior tempestade diante do que eles estavam vivendo era dentro deles, que era maior do que a tempestade que estava fora. O problema é que a gente às vezes não percebe, a gente coloca muito ênfase naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nos milagres aqui fora, e ótimo, tudo bem por isso é fantástico, e Deus faz milagres extraordinários na nossa vida, isso é bênção demais, mas às vezes a gente esquece de colocar os olhos para dentro de nós, entender que o maior milagre às vezes não foi aquele quando ele abriu uma porta para você fechar um grande negócio, mas quando ele conseguiu abrir a porta do seu coração e do meu coração para trazer uma cura, para trazer algo aqui dentro que a gente não deixava ele fazer. Olhar para as portas de fora é muito fácil. Olhar para as portas da vida de outras pessoas é facílimo. Mas às vezes olhar para as portas que precisam ser fechadas ou abertas dentro do nosso coração é a maior dificuldade que nós temos. Porque nós somos resistentes a mudanças. Nós somos resistentes a processos de transformação, nós somos resistentes a determinadas situações e nos tornamos incrédulos, porque o nosso coração que deveria estar aberto, ele fica fechado, e um coração fechado é um sinal de incredulidade. Eu coloco os olhos na Bíblia Sagrada e eu vejo Moisés sendo levantado por Deus para tirar o povo do Egito, e para tirar o povo do Egito tinha que ter coragem. Porque não era fácil para Moisés ir para o Egito, enfrentar Faraó e ver os milagres de Deus acontecer. Mas ele viu, os milagres aconteceram, Deus estava com ele, Deus deu sinais e maravilhas, e Deus operou diante dos olhos de todos, em que eles foram livres, libertos, diante do mar vermelho. Moisés para orar, e Deus fala: Moisés, já orou demais, já teve guerra demais, já teve batalha demais, agora descansa o seu coração, e diga ao povo de Israel que marche, porque tem momentos que é momentos de orar, e tem momentos que é momentos de andar. Seguir. Passa, sai do Egito, sinais e maravilhas, um dos maiores cenários de guerra espiritual da Bíblia Sagrada, e aí eles chegam no deserto. Quando eles chegam no deserto, agora começa o tratamento diferente de Deus, porque antes Deus queria mostrar para eles os sinais e as maravilhas, agora Deus queria destruir os gigantes que estavam dentro deles. E é por isso que Deus nos coloca muitas vezes em desertos, porque é justamente no deserto que vem a pressão, é que Deus começa a observar para mostrar para mim que o meu coração está cheio de gigantes internos que precisam ser destruídos. O que você precisa entender é que para alguns é uma tempestade de água, mas para outros é uma tempestade de areia. Não importa a tempestade, Deus trabalha com cada um de alguma forma. O que importa é que Deus precisa fazer com que você entenda que Ele está querendo tratar o nosso coração. Diante de uma tempestade de areia, o povo de Israel, quando começou a ver as dificuldades do caminho, os gigantes internos começaram a aparecer. E apareceu um gigante chamado murmuração. E o gigante da murmuração que estava dormindo aqui dentro, estava acostumado a comer cebola, pepino, abacaxi do Egito. Agora o gigante da murmuração levanta e começa. Olha para o seu irmão e fala assim. Ah, posso, eu não sei como é que é isso não. Faz aí qualquer barulho aí, faz. E Deus não me ama, e Deus não muda a minha vida, e Deus não faz nada. Eu quero voltar para trás. Quando eu estava lá atrás eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu quero voltar para o Egito. Os pepinos estava bom demais, e não sei o que, e não sei o que. Como é que vai? Minha vida não vai para frente, minha vida não vai para trás. E agora o que eu faço? Porque levanta o gigante da murmuração. Outros levantaram o gigante do passado, o saudosismo do passado, da era de 1930, quando você estava no mundão, no momento da tempestade de areia, o fantasma do passado se levanta, querendo querer você voltar para trás.
Existe um outro gigante que levanta dentro, é que Moisés está demorando demais. Aquele tal Moisés que tirou a gente do Egito, subiu para pregar as tábuas da lei, até agora nada. Ah, não, esse negócio aqui está muito sem graça. E aí, vamos fazer uma festinha. Afinal de contas, ninguém é de ferro. E esse sol do deserto está muito quente. E aí eles foram levantar um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, irmãos, já era conhecido, porque eles estavam debaixo do domínio dos egípcios. E o panteão de deuses dos egípcios constava um touro ápis. E esse touro ápis, com certeza, foi o que eles trouxeram dentro do coração para que eles pudessem levantar um bezerro de ouro da prostituição, da promiscuidade sexual, da confusão e do sentimento de querer fugir para as obras da carne que eles já tinham deixados para trás. Se é tempestade de areia, onde se levantam os gigantes da murmuração, se é tempestades de areia, onde se levantam os gigantes da incredulidade, da rebelião, de Corá, Datã e Abirão, se é gigantes internos que se levantaram para ficar questionando a Deus, para ficar colocando Deus em questionamentos, se são gigantes de areia ou se são gigantes do rio, da água, eu não sei, eu só sei que tem gigantes dentro de você que precisam ser destruídos. Olha para o seu irmão e fala assim: tem gigantes aí dentro? Eu conheci um irmão que tinha tanto gigante que o apelido dele era Roda Gigante. Porque às vezes, irmãos, os nossos maiores inimigos são sentimentos que estão guardados dentro de nós, que nós não queremos mexer e que é justamente a causa dos maiores tropeços da nossa vida nos momentos de crise. É justamente o medo de saber que Jesus está na minha vida, no barco da minha vida, e que na minha cabeça Ele está dormindo, mas eu esqueço que Ele é 100% homem, 100% Deus, mas ao mesmo tempo que Ele está dormindo, Ele está acordado, porque o guarda de Israel não dorme. Só que os gigantes que estão dentro de mim começam a trazer o medo. E o medo é justamente aquilo que me faz paralisar e não conseguir seguir para cumprir o propósito da nossa vida. É a murmuração que nos impede de chegar do outro lado do deserto. E é o mesmo medo que tenta nos impedir de chegar do outro lado da margem do rio. É as confusões da nossa alma, confusões mal resolvidas, que nós não deixamos Deus mexer, que nós não deixamos ninguém mexer, que nós não deixamos ser tratados, que paralisam a nossa trajetória, sendo que nós já deveríamos ter atravessado o deserto, estar na terra prometida, na outra terra prometida, na outra terra prometida, mas nós ainda continuamos no deserto questionando e perguntando: cadê Deus? E Ele está dizendo aqui: estou no barco. Estou no barco. Eu estou no barco, irmão. E muitas vezes, Deus estando no barco da nossa vida, nós começamos a fraquejar, desanimar e queremos desistir do processo de Deus. Quais são os gigantes que tem dentro de você? Quando a pressão vem na sua vida, a pressão dos problemas, a pressão de situações difíceis, a pressão de um relacionamento que não deu certo, a pressão de um negócio que você perdeu dinheiro, a pressão de situações em que você foi envergonhado. Quando vem a pressão na sua vida, quem é o gigante que se levanta dentro de você? Quem é o gigante escondido que está nas recâmaras da nossa alma, que na hora que vem a tempestade de areia, ele quer tomar o controle da nossa vida? Quem são os gigantes que nós precisamos vencer aqui dentro, para que nós estejamos aptos a vencer as batalhas aqui fora? Antes de Davi vencer Golias lá fora, ele teve que vencer os traumas dele aqui dentro. Samuel chega para ungir um filho de Jessé. Todos escolheram, e qualquer pessoa que chegasse lá, iriam escolher os irmãos de Davi como Samuel.
Davi então estava debaixo, no quintal, estava servindo, cuidando das ovelhas. Isso faz com que tenhamos a visão de que Davi era rejeitado. Pressupõe-se que, se Davi não estava na hora do jantar, onde estava toda a família, e se ele estava lá, sendo o mais novo da família, que era o contrário, ele deveria estar lá, quer dizer que ele era rejeitado. E como rejeitado, antes de vencer os gigantes que Deus colocaria diante dele, ele tinha que vencer internamente o gigante da rejeição. Se Davi não vencesse o gigante da rejeição, ele não poderia vencer os gigantes que iriam atravessar o seu caminho. Apóstolo Yuri, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você, se você não vencer os gigantes que estão aí dentro do seu coração, você não vai ter força para vencer os gigantes que vão aparecer na sua vida, na sua caminhada. Se você não conseguir dominar os instintos sexuais da sua alma, os instintos de revolta, os instintos de rebelião, os gigantes da murmuração, do questionamento, os gigantes da autodepreciação, da autossabotagem, se você não conseguir vencer os gigantes do medo, Jesus vai estar no barco da sua vida, mas você vai nadar e vai morrer na praia. Olha para o seu irmão e diga para ele, seu caso é grave. Os que saíram do Egito e que morreram no deserto, foi aqueles que foram vencidos pelos seus gigantes internos. Os que conseguiram atravessar o deserto e entrar na terra prometida, foram aqueles que venceram os seus gigantes. Por isso estavam aptos para vencer os gigantes que estavam na terra de Canaã. Josué e Caleb, os 12 espias, Josué e Caleb, foram os últimos, os únicos, que quando chegaram para trazer o relatório, o que é que eles falaram? Eia! Olha para o seu irmão e fala assim, eia! Por que Josué foi aquele que se levantou no meio daquele junto com Caleb? Porque Josué já tinha vencido o seu gigante interno. E Josué venceu o seu gigante interno, porque quando Moisés saía da tenda, a Bíblia diz, e Josué não se apartava da tenda. Isso quer dizer o quê? Que quando Moisés saía da sua conversa com Deus, Josué entrava para poder buscar a presença de Deus. Irmãos, para vencer os gigantes da nossa alma, não existe técnicas mirabolantes, científicas e etc e tal. Nada contra a ciência, também sou cientista. Só não sou maluco, né? Mas a única forma dos gigantes da nossa alma que gritam nos momentos de pressão, a única forma de controlar e de vencer os gigantes da nossa alma, do medo, da dor, da angústia, do vício, da rebelião, da violência, da prostituição, da lascívia, a única forma de vencer esses gigantes que vão querer se levantar no momento da crise é se eu e você entendermos que nós precisamos da presença de Deus. Quando eles chegaram na terra prometida, que eles olharam tudo aquilo, eles foram atacados na mente. Os inimigos de Israel, quando eles entram na terra prometida, não eram os cananeus não, irmãos. Era Baal-zebu, Beuzebu. Quando eles entram lá, Beuzebu ataca a mente deles. E por que Beuzebu ataca a mente? Porque aquilo que eu penso determina o que eu sinto. Então Beuzebu foi justamente colocando na mente deles que eles não iam conseguir, que eles iam perder, que eles eram fracos, que eles eram frágeis, que eles não tinham força. Então a Bíblia diz, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Então Beuzebu atacou a mente deles e colocou na mente deles que eles eram um gafanhoto. Fala com seu irmão, sai espírito de gafanhoto, em nome de Jesus. Fala com seu irmão, você não tem espírito de gafanhoto, você tem o espírito do leão, da tribo de Judá. Aleluia! No momento da crise que Jesus estava com eles no barco, foi justamente aí que o gigante do medo acordou.
E quando o gigante do medo acordou, eles, oh meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? O barco está enchendo de água. Talvez o gigante do medo está acordando na sua vida durante esses dias e você está com medo do dia de amanhã. Talvez o gigante da incredulidade tenha permeado a sua mente e você está aí sem saber o que fazer. Talvez o gigante da dúvida tomou o seu coração e você não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Só tem uma forma de você matar esses gigantes: entrar para a presença de Deus. Entrar para a tenda para buscar a presença de Deus. A unção de Deus sobre a sua vida vai fazer com que os seus maiores adversários internos se tornem tão pequenos e tão frágeis. Pode tomar posse, minha irmã. Nós precisamos entender que os desafios externos da vida, os desafios profissionais, os desafios da sua vida sentimental, os desafios da sua casa, da sua família, os desafios da sua empresa, do seu negócio, do seu empreendimento, os desafios que você tem, eles muitas vezes são menores do que você imagina. O que faz você enxergar o gigante maior lá fora do que ele é, são os gigantes internos que estão aqui dentro de você. E que na hora da pressão eles começam a ecoar uma voz de medo dentro da sua alma. E é por isso que você tem que cantar aquele louvor. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. É na presença de Deus que a identidade de filho é gerada dentro de você. É na presença de Deus que a identidade da paternidade de Deus é gerada dentro de você. E que você não tem medo, porque você sabe que o seu Pai Celestial não dorme, não vai deixar o barco afundar, não vai te deixar na mão. Então pare de ficar com medo, então pare de querer desistir dos projetos de Deus, pare de querer voltar para trás, pare de ficar murmurando, pare de ficar questionando a Deus, por que não aconteceu ainda na sua vida. É tempo de você entrar para a presença de Deus. Quando você entra para a presença de Deus, os gigantes internos da sua alma começam a cair. Quantas pessoas, irmãos, perderam as batalhas para elas mesmas? Elas não perderam a batalha para uma entidade perigosíssima. Elas não perderam a batalha para um principado. Elas não perderam batalhas para entidades. Não, elas perderam a batalha para a fragilidade da sua alma. Elas perderam a guerra porque elas não deixaram Deus tratar o coração delas. Elas perderam a guerra para os seus próprios traumas, travestidos de sentimentos malignos, que fez com que elas se auto-sabotassem no meio da caminhada. Elas perderam as batalhas antes de lutar. A maioria daqueles guerreiros de Israel nem sequer aventuraram. Eles já disseram, não tem jeito, nós não vamos conseguir. Ou seja, antes de entrar no campo de batalha, já desistiram. Muitos de nós, irmãos, já desistimos antes de começar. Muitos de nós já colocamos gosto ruim, já botamos defeito antes de sequer trilharmos o caminho. Muitos de nós, nas dificuldades da nossa vida, já sabotamos os nossos sonhos sem sequer experimentar, seguir o caminho. Já olha um relacionamento, já acha que vai dar tudo errado. Já olha aquele emprego, já acha que vai dar tudo errado. Já olha para uma pessoa, já acha que vai dar tudo errado. Nem sequer dá o direito de arriscar. Não, eu vou arriscar. Não, eu vou lutar. Eu vou tentar. Deus falou comigo, eu vou tentar. Deus fala, Deus confirma, Deus reafirma. E tem gente que ainda volta para trás. Muitos morreram sem sequer experimentar, arriscar, alcançar a promessa de Deus. Porque os gigantes internos paralisaram uma pessoa no meio do caminho. Morre uma geração no deserto, Deus tem que levantar uma nova geração, porque aquela geração não acreditou em Deus.
Porque aquela geração não conseguiu vencer o gigante da incredulidade. Se Deus falou com você, se Deus te disse algo, por que você está com dúvida? Se Deus te fez uma promessa, por que o gigante da dúvida se levantou dentro do seu coração e está fazendo você parar? Se Deus falou, se Deus confirmou, se Deus falou propriamente com você, por que você está desistindo do projeto de Deus na sua vida? Porque você quer se sabotar, porque você acha que não vai dar certo. Você está debaixo de um ataque espiritual, irmãos, e a sua medida de oração está muito baixa. Deus está te chamando para liberar uma medida maior de oração, de consagração, de busca pela presença dEle. A Bíblia fala de um homem que eu fico assim, muito intrigado, porque ele nem era crente, não era, chamava Cornélio. E Cornélio falou assim: Cornélio, as tuas ofertas e as tuas orações chegaram até o céu. Então Pedro foi enviado para lá, porque chegou no céu a medida do que ele estava fazendo, a medida de equidade, a medida de justiça. Deus abriu o céu sobre ele, e ali desce o Espírito Santo a primeira vez sobre os gentios. Atos capítulo 10, chamado Pentecoste dos gentios. Ou seja, o céu se abriu para a casa dele e para a família dele, porque ele criou uma medida de oração, uma medida de entrega, uma medida de oferta, uma medida de vida cristã. E ele não era cristão. Muitos de nós não conseguimos estabelecer uma medida na nossa vida espiritual. Estamos num evangelho raso, é o evangelho barato. Fala com seu irmão, saia do evangelho barato. Porque o barato é o marido da barata. O evangelho barato não tem oração. O evangelho barato não tem jejum. O evangelho barato não tem oração, não tem adoração, tem cantoria. O evangelho barato não tem uma vida dedicada ao Senhor. O evangelho barato é o evangelho do eu. Como é que o evangelho barato vai criar uma medida diante do mundo espiritual? Quando você cria uma medida no mundo espiritual, o céu se abre sobre você. E é por isso que tem gente, irmão, como Cornélio, que não está dentro da igreja, mas que está prestes a receber coisas grandes da parte de Deus. Porque mesmo sem ter a presença de Deus, ele tem feito aquilo que muitos dentro da casa de Deus, que deveriam fazer, não estão fazendo. Muitos na igreja da atualidade, que deveriam estar focados na oração, na intercessão, no jejum. Nós chegamos ao ponto de ter pessoas que ficam achando assim: como é que naquela igreja manifesta tanto demônio? E eu disse para a pessoa: por que você não está aí expulsando demônio, se Jesus expulsou demônio? Por que você não está orando e as pessoas não estão sendo curadas, se Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Por que você não está gerando uma medida sobre a sua vida de autoridade? Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que você não está fazendo o que Jesus fez? Porque existem gigantes da incredulidade que são levantados, que estão dormindo aqui dentro, e que a gente alimenta esses gigantes com a nossa incredulidade, e eles se levantam e eles roubam a cena da nossa vida. Aquilo que Deus prometeu para você, irmãos. Toda palavra é uma semente. Quando a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, ele está falando da semente da palavra. E Deus, quando libera uma palavra sobre a sua vida, Ele libera uma semente do seu destino profético. E toda semente dá uma árvore, e toda árvore floresce, e toda árvore que floresce dá fruto, porque esse é o processo natural da vida. Mas nós deixamos a incredulidade, ela matar a semente das promessas e das palavras de Deus que foram liberadas sobre o nosso espírito. A palavra é espiritual. Você não é um ser carnal, você é um ser espiritual que habita em um corpo. Então as palavras que saem, que são liberadas sobre a sua vida, são sementes de frutos espirituais que podem transformar uma nação inteira. Mas a incredulidade tem sufocado a semente. A fascinação das riquezas tem sufocado a semente. As vaidades têm sufocado a semente. E os gigantes que estavam adormecidos por causa da nossa incredulidade, da nossa vaidade, têm impedido a gente de ver os milagres do Senhor.
Porque a palavra do Senhor é uma semente que quando cai em terra fértil, ela vai dar 30, ela vai dar 60, ela vai dar 100. Por que ela não vai dar 90, ela vai dar 100? Porque ela vai superabundar na sua vida. Irmãos, não deixe os gigantes internos destruir a sua alma. Não deixe os gigantes adormecidos que estão por detrás das recâmaras da sua alma. Deixa Deus te tratar. Quando a Bíblia diz que Moisés saía da tenda e Josué entrava na tenda, é na tenda que quer dizer a presença de Deus, que Ele trata as feridas da nossa alma. É na presença de Deus que Ele nos dá a direção correta, para que a gente não fique confuso. É na presença de Deus que as nossas feridas da alma são curadas. É na presença de Deus que as nossas dores, elas são saradas pelo bálsamo que está justamente nas suas palavras. É na presença de Deus que somos instruídos. É na presença de Deus que somos direcionados. É na presença de Deus que nos sentimos seguros, fortalecidos. É na presença de Deus. Mas nós estamos trocando a presença de Deus por qualquer coisa. E qualquer coisa alimenta os gigantes escondidos da nossa alma. E quando nós não temos a presença de Deus para matar os gigantes, eles ficam adormecidos. E na hora da crise, da tempestade do barco ou da tempestade de areia do deserto, os gigantes que estão mais adormecidos dentro de nós, eles aparecem com muita fome, com todo vapor, querendo destruir os sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida. Quais são os gigantes da sua alma? O que flui de dentro de você quando você está sob pressão? Quem é você quando você está num lugar que ninguém te conhece? Qual é o nível da sua santidade, da sua espiritualidade, quando você está num lugar onde ninguém te conhece, só você? O que você olha no seu celular quando você está sem ninguém perto de você? Quem é você quando você fez um negócio e perdeu todo o dinheiro? Quem é você quando a sua vida sentimental não está boa? Quem é o gigante que levanta dentro de mim e dentro de você quando nós estamos num momento de crise? Faça uma análise da sua vida. Só que uma análise da sua vida e uma análise da minha não pode ser feita com outra pessoa. A análise da nossa vida tem que ser feita só eu e Deus. Não tem a ver com alguém me validar. Não tem a ver com não. Eu não posso colocar a minha vida e a minha felicidade nas mãos de alguém. A minha vida, a minha felicidade, o meu futuro tem que estar nas mãos do Senhor. Quantas pessoas com o gigante da carência e da fragilidade emocional colocam a felicidade da sua vida nas mãos de um homem? Quantas pessoas nos gigantes da carência e da fragilidade, porque não teve mãe ou não teve pai, ou porque convive com o abandono dentro de si, coloca a sua felicidade e o seu futuro na mão de uma mulher? É justamente, irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, e é justamente nos momentos de intimidade com Deus, que nós colocamos nas mãos dEle os medos que estão dentro da nossa alma, as fragilidades que estão dentro da nossa alma, os desejos lascivos e mundanos que estão dentro da nossa alma, as vaidades vãs que nós carregamos dentro de nós, fruto dos traumas de rejeição que sofremos na infância. É justamente na presença dEle onde nós apresentamos os nossos gigantes, porque quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos despidos na presença de Deus, não de roupa, mas despidos da nossa alma, porque esse é justamente um coração quebrantado e contrito que Ele não vai resistir. É justamente com o coração aberto, é justamente com a nossa alma aberta para Ele, é que Ele pode ter acesso às recâmaras da nossa alma, para colocar em ordem as coisas que estão fora de ordem, para amarrar os gigantes que estão adormecidos dentro de nós e que precisam ser destruídos. E à medida que Deus trabalha na nossa alma, para amarrar, destruir, destronar os gigantes que tentam aflorar de dentro de nós, é quando Deus faz isso, é que eu estou apto a vencer os gigantes que estão aí fora.
É quando Deus me cura da rejeição, quando a minha família me deixa lá atrás e tinha um banquete dentro da sala, é que eu estou pronto para vencer Golias. É quando eu consigo entender a perseguição de Saul na minha vida, e mesmo sabendo que Saul está errado, mas eu não toco em Saul, é que eu estou apto para subir no trono. Porque quem não sabe lidar com a autoridade, não pode exercer uma função de autoridade. É justamente quando eu estou aparentemente para as pessoas bem, mas a minha alma está leprosa por dentro, e que eu entendo a palavra do profeta, e que eu me submeto à palavra do profeta, é que eu sou curado das lepras do meu coração, e eu saio de Jerusalém com a aliança com Deus na mão. Porque Naamã só teve uma aliança com Deus depois que ele deixou Deus curar ele. Não adianta você ter uma armadura, irmão, se você não deixar Deus tocar no seu coração. Não adianta você colocar um filtro no Instagram se você não deixar Deus tocar no coração. Não adianta você falar para as pessoas o que você tem, quem você é, de onde você veio, se você não deixar Deus tocar no seu coração. Não adianta você apresentar sua coleção de diplomas que estão pregados lá na sua sala, se você não deixar Deus curar a sua alma. Não adianta viver com a armadura que me transforma como uma pessoa de autoridade no meu trabalho, na minha casa, na minha família, se por dentro eu estou leproso. Deixa Deus entrar dentro do seu coração. Deixa Deus curar você. Deixa Deus matar os gigantes da sua alma. Deixa Deus fazer aquilo que o homem não pode fazer. Porque tem coisa na nossa vida que a gente pode fazer, mas tem coisa na nossa vida que só Deus pode fazer. Tem coisa na sua vida que alguém pode te ajudar a fazer, e é ótimo isso, mas tem coisa na sua vida que não vai adiantar você procurar alguém. Vai ter que ser você e Deus. Tem coisa na sua vida que alguém vai estender as mãos, e uma bênção quando alguém estende as mãos para nós. Mas tem coisa na nossa vida, irmãos, só no jardim secreto da intimidade com Ele. Entra para o teu quarto, fecha a porta, que o teu pai que te vê em secreto, te vê em secreto. Deixa Deus te ver. Deixa Deus olhar para você. Deixa Deus te achar no lugar secreto da intimidade. Nós gostamos de ver, né? Nós gostamos de ver tal coisa, nós gostamos de ver outra, nós gostamos de ver isso e ver aquilo. Como a gente gosta de ver. Como a gente gosta de ver e de ser visto pelas pessoas. Mas chega um momento da nossa vida que a gente precisa entender que Deus está querendo te ver. E quando Deus quer te ver, não tem a ver dele olhar para cá e ver o corpo de Cristo, nós que somos a igreja reunidos. Quando Ele está aqui, que Ele quer me ver, Ele quer me ver no secreto. Ele quer me ver sem armadura. Ele quer me ver sem maquiagem, no bom sentido da palavra. Ele quer me ver do jeito que eu sou de verdade. O que a minha alma é de verdade? Ele quer ver os meus medos. Ele quer ver as minhas angústias. Ele quer ver as minhas tristezas. Ele quer ver as minhas tentações. Ele quer ver a minha incredulidade, a minha vaidade, a minha soberba. É isso que Ele quer ver. Porque só assim Ele pode nos tratar. Ele pode nos ajudar. Jesus, estou finalizando. Jesus estava no barco. E Jesus estava dormindo, mas Jesus estava acordado. Mas os discípulos estavam acordados, mas estavam dormindo. Enquanto eles dormiam, o gigante do medo crescia. Porque o dormir deles não era físico, mas era um dormir espiritual. Por que eles dormiram? Porque eles estavam vendo Jesus fazer tanto milagre, mas na hora de uma ventania, eles não estavam vendo Jesus. Então tem hora que a gente dorme espiritualmente. E tem gente que eu conheço que dorme espiritualmente, dorme naturalmente, dorme. Mas o pior não é dormir fisicamente, porque uma hora você vai ter que acordar. O problema é na hora que a gente tem que... O problema é quando a gente dorme espiritualmente. Porque quando a gente dorme espiritualmente, os nossos olhos espirituais se fecham. Quando os nossos olhos espirituais se fecham, a gente não consegue enxergar Jesus. A gente só consegue enxergar a tempestade. Porque nós estamos dormindo. E às vezes nós dormimos porque o gigante da incredulidade levantou. O gigante do medo levantou.
Aí chega uma hora que Jesus levanta. Fala comigo, Jesus levanta. E quando Jesus levanta, na minha vida, os gigantes têm que ir dentro do meu coração. Então ele levanta. E o que ele faz? Aqui no texto. Ele, despertando, repreendeu o vento e diz: acalma-te, emudece, quer dizer, cala a boca, ventania. Não é isso? E naquele instante, o que aconteceu? O vento se aquietou e fez grande. Por que sois assim, tímidos, com medo? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Por que você está com medo do seu futuro? Por que você está com medo do dia de amanhã? Por que você está com medo de não acontecer e você ser surpreendido amanhã com alguma coisa negativa? Por que você está sem dormir? Por que você está apreensivo? Você não tem fé? Qual é o gigante que tem levantado dentro da sua alma? O gigante de quê? Olhe para o seu irmão e pergunte: tem gigante aí? Qual o gigante que tem dentro de você? Qual o gigante que tem dentro de você? O que tem feito você parar? O que tem feito você desistir? O que tem feito você não acreditar que Jesus vai se levantar e vai botar um fim nessa situação difícil? O que tem feito você querer voltar para trás? O que tem feito você ficar tão acuado, com tanto medo? Se Jesus já fez tantos milagres na sua vida, por que você está assim? O que tem feito você não entender que somente uma palavra dele, a tempestade tem que passar? Não precisa ser um discurso, nem uma ladainha, quando a gente está murmurando. Uma palavra. Possuídos de grande temor, disseram: quem é esse que é tão poderoso que até os ventos internos da minha alma e as tempestades internas do meu coração se aquietam diante da sua presença? Quem é esse? Quem é esse que consegue fazer com que a tempestade de areia se acalme aqui dentro? Quem é esse? Quem é esse que consegue trazer paz para o meu coração em meio à guerra que eu vivo aqui fora? Quem é esse que consegue me trazer segurança em meio a tanta insegurança? Quem é esse que consegue me trazer coragem no meio de tanta guerra? Quem é esse que me consegue trazer paz no meio de tanta tribulação externa? Quem é esse que em meio a situações difíceis eu estou seguro? Eu não estou seguro nas mãos dos homens. Eu não estou seguro nas circunstâncias. Eu não estou seguro na riqueza, no dinheiro, na vaidade. Porque na roda gigante da vida, um dia você está por cima, mas no outro dia você está por baixo. A segurança que nós temos, irmãos, aquilo que é seguro e que é verdadeiro, aquilo que é eterno, aquilo que não oscila segundo a economia do mundo, aquilo que não oscila segundo a alma dos seres humanos inconstantes em todos os seus caminhos, aquilo que é constante, aquilo que é paternal, aquilo que é forte, aquilo que é calmo, mas ao mesmo tempo forte, aquilo que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão grande. Somente Ele pode trazer a paz que nós precisamos. Somente Ele pode acalmar a tempestade da nossa alma. Somente Ele pode tirar a angústia de dentro do nosso coração. Somente Ele pode arrancar, irmãos, a ansiedade que permeia as nossas noites turbulentas de planos e de projetos frustrados que não aconteceram. Somente Ele pode trazer o bálsamo de cura para um coração retalhado pela traição, pelo abandono, pelas feridas do abuso, pelas feridas da rejeição. Somente Ele tem o poder de trazer o bálsamo para colocar no nosso coração. A maior tempestade que Jesus quer acalmar não é a tempestade lá fora. A primeira tempestade que Ele quer acalmar é a tempestade aqui dentro. A tempestade que tem
trazido uma turbulência, um redemoinho na minha alma. Quando eu entendo que antes de Jesus fazer alguma coisa aqui fora, Ele quer fazer aqui dentro. Quando eu tenho um entendimento disso. Quando eu tenho um entendimento que não é do jeito que eu quero. Ele tem uma forma de agir. E a forma de agir é Ele primeiro colocando em ordem aqui o meu coração. Outro dia eu me deparei com um pastor, dando um aconselhamento para um pastor. Mas esse pastor estava tão ferido, irmãos. Ele estava tão ferido. Ele falava de Jesus. Ele pregava sobre Jesus. Mas ele estava tão ferido que ele teve uma reação assim tão inesperada. Mas eu não vou deixar ninguém fazer isso comigo. De tão ferido que ele estava. Ninguém! Porque ele tinha sido ferido na sua caminhada. O coração dele estava retalhado. Aquilo ali eu olhei. Falei assim, agora eu entendi porque ele tem essas reações. Porque a maior tempestade da vida dele não é fora. A maior tempestade na vida dele é dentro. Deixa Jesus entrar dentro de você. Deixa Ele curar você. Deixa Ele botar o bálsamo nas suas feridas. Deixa Ele sarar a sua alma. Aquele povo, quando estava no Egito, eles estavam mal, irmãos. Não era só porque eles eram escravos físicos. Porque a escravidão física, depois que você sai, não. O problema deles não era a escravidão física, era a escravidão emocional. Porque um escravo, ele tem baixa autoestima, ele tem complexo de inferioridade. Ele tem um sentimento ruim de rejeição, que ele não se sente pertencente a um grupo. Então, um escravo, quando ele chega numa igreja como essa, ele não sente pertencimento. Ele fala, o pastor está me excluindo. Olha, o pastor botou o Gladson feio daquele jeito, e botou o Gladson, o bichinho é feizinho, mas botou ele. Como é que pode um negócio desse? Porque quando a gente tem uma mentalidade de escravo, a gente não tem senso de pertencimento. Quando a gente tem uma mentalidade de escravo, a gente tem uma baixa autoestima. A gente está sofrendo e a gente acha que a gente merece aquele sofrimento. Não, eu estou assim, é porque eu fiz um bocado de coisa errada no passado. Mas quem não fez coisa errada no passado? O problema não é fora, o problema é dentro. Então aquele povo, quando saiu do Egito, não era só uma escravidão fora. A pior escravidão deles era dentro. Porque dentro tinha sido gerado durante 400 anos que eles não valiam nada. Que eles não tinham valor. Quando esse pastor chegou para mim, e o misto de ódio, de raiva, misturado com choro, entalado na garganta, que não podia chorar, porque como é que você vai chorar? Se você chorar, você revela seu coração ferido. Eu vi o quanto de pessoas hoje, que os maiores gigantes da vida dela estão aqui dentro. E elas não contam, elas não falam, elas não deixam Jesus tratar, elas muitas vezes se escondem atrás de um dom, se esconde atrás de uma pregação, se esconde atrás do serviço, se esconde atrás de uma roupa, se esconde atrás de um diploma, se esconde atrás de uma armadura. Deixa Deus curar você. Deixa Deus tratar você. Deixa Deus mostrar para você quem são os gigantes que estão aí dentro. Porque talvez você está gastando uma força tão grande para lutar aqui, para lutar. Você vai atrás de Golias e joga pedra em Golias. E é funda, e é estilingue. E você joga pedra e nada, e você está cansado. Quando na verdade, você deveria deixar Ele curar você. Você não se cura não, viu? Tem ferida na sua alma que eu posso orar por você e ser curado. Pastora Sandra, pastora Maria. Mas tem ferida na sua alma que ele, pessoalmente, só ele vai dizer, até aqui o apóstolo Yuri foi. Até aqui a pastora Beth foi um instrumento na sua vida. Mas a partir de agora, nessa área aqui, só eu toco em você. Para que a glória não seja do homem, mas que você entenda que a glória é de Deus. Porque por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Aquele que senta no trono aqui fora e que governa as nações e conhece cada estrela pelo seu nome, é aquele que quer sentar no trono do meu coração. E quer me conhecer, e quer dominar. Não só no sistema de religião. Os religiosos foi o que Jesus mais bateu, irmão.
Mas aqueles que tinham o coração quebrantado, que abriram de verdade o seu coração, foram aqueles que ele diz assim: eis que estou à porta e eu bato. Se você deixar eu entrar, eu vou sentar com você. Nós vamos bater um papo. Nós vamos ter uma conversa de pai para filho, de pai para filho. Eu vou botar um bálsamo nas feridas do seu coração. E eu vou trazer de volta a sua identidade de filho e de filha, que foi apagada pelas frustrações da vida. E na hora que eu trazer de volta a sua identidade, naturalmente eu revelo o seu propósito. E aí você vai entender o porquê, o como, o quando, o onde e o propósito que Deus te chamou e te escolheu. Deixa Deus ser Deus na sua vida.